Olá, eu sou o professor Emanuel Lessa, de Física. Estou aqui hoje contigo para resolver algumas questõezinhas da UERJ, segundo exame de qualificação 2013. A primeira questão que apareceu aí na sua prova foi a questão de número 22, falando de calorimetria. Acompanhe o enunciado comigo, por favor. Considere duas amostras X e Y de materiais distintos, sendo a massa de X igual a 4 vezes a massa de Y. Já posso anotar, olha só, amostra X e amostra Y. Ele avisa no enunciado que a massa de X é 4 vezes a massa de Y. Então, se eu anotar aqui MX e lá anotar MY, eu já sei que MX é igual a 4 vezes MY. Foi esse o primeiro dado da questão. Ele diz ainda que as amostras foram colocadas em calorímetro e, após o sistema atingir o equilíbrio térmico, determinou-se que a capacidade térmica de X corresponde ao dobro da capacidade térmica de Y. Outra informação que você pode anotar: a capacidade térmica de X é igual ao dobro da capacidade térmica de Y, correto? Vem a pergunta: admita que Cx e Cy sejam os calores específicos, respectivamente, de X e de Y. A razão Cx sobre Cy é dada por, ou seja, ele quer a razão calor específico de X, calor específico de Y. É isso que ele quer saber. Eu vou desenrolar esta equação, que diz que a capacidade térmica de X é igual a 2 vezes a capacidade térmica de Y. Lembrando você que capacidade térmica ou é calor por variação de temperatura, ou então é massa vezes calor específico. Vou aproveitar a segunda equação para jogar nessa aqui, ó. Quem seria a capacidade térmica de X? Seria a massa de X, calor específico de X. E quem seria a capacidade térmica de Y? Massa de Y vezes calor específico de Y. Pelos dados da questão, é bom destacar que a massa de X vale 4 vezes a massa de Y. Substituindo na equação, olha lá, quem é a massa de X? A massa de X vai ser 4m de Y, vezes, continuando a equação, MYCY. Posso cortar MY, obtendo a razão, olha lá, CX aqui, CY lá, passa para cá dividindo. CX sobre CY é igual a 2, mantém, e passo 4 para lá dividindo, o que vai dar exatamente meio. Essa é a resposta da questão, da nossa primeira questão de física, o que vai me dar como gabarito a letra B de bola. Vamos à segunda questão de física, no caso, no exame de qualificação, questão de número 27, falando agora de eletricidade, em particular, associações de resistores em paralelo. Acompanhe, por favor. Duas lâmpadas L1 e L2 estão conectadas em paralelo. Já há um destaque nessa questão, que as lâmpadas estão conectadas em paralelo a uma bateria de automóvel. A corrente em L1 é igual a 1/3 da corrente em L2. Olha só, separando as duas lâmpadas L1 e L2, ele está falando que a intensidade de corrente I1 é 1/3 da intensidade de corrente I2, as duas lâmpadas ligadas em paralelo. Admita que P1 e P2 sejam as potências dissipadas, respectivamente, por L1 e L2. A razão P1 sobre P2 corresponde a quanto? Repare que se eu for desenhar um resistor L1 em paralelo com um resistor L2, eu teria algo parecido com isso aqui, os dois em paralelo, correto? Essas duas lâmpadas, esses dois resistores, estão ligados a uma bateria de DDP, por enquanto desconhecida e vai continuar desconhecida, que eu vou chamar pela letra U. Ele avisa na questão a relação entre as correntes. A corrente em L1 é 1/3 da corrente em L2. Significa que se a intensidade aqui for I, a intensidade em L2 vale 3I. Repare que pela nossa relação, essa corrente continua sendo 1/3 dessa, para não escrever tudo na forma de fração. Ele fala ainda que a potência dissipada por L1 é P1 e que a potência dissipada por L2 é P2, pedindo na questão a razão P1
sobre P2. Olha, essa questão é uma questão que fala de potência elétrica, de resistores associados em paralelo. É importante lembrar que na associação em paralelo, a DDP é comum a todos. Repare então que é uma questão que fala ao mesmo tempo de potência, DDP e intensidade de corrente. Seria legal então eu usar a equação P igual a U vezes I. Por quê? Se eu for escrever P1, vai ser U, que é comum a todo mundo, vezes a intensidade de corrente na lâmpada 1, que eu vou chamar de I. A potência na lâmpada 2, P2, vai ser a mesma DDP, U, mas a intensidade de corrente agora não é I, vale 3I. Substituindo aqui, ó, dividindo uma equação pela outra, por quê? Porque ele quer a razão P1 sobre P2, eu chego à resposta. Repare que P1 sobre P2, a DDP é comum às duas lâmpadas, então corta. A intensidade de corrente é um fator I comum, retirando dessa relação a razão 1/3. E 1/3 me dá como resposta na questão a letra B. Vamos à questão de número 33. Dessa vez uma questão de mecânica cinemática, em particular, movimento vertical no vácuo. Acompanhe o enunciado. Essa questão é muito tranquila. Dê uma olhada. 3 pequenas esferas, E1, E2 e E3, são lançadas em um mesmo instante, de uma mesma altura. Então os destaques da questão até esse momento são mesmo instante e uma mesma altura, como podemos ver aqui, ó, 3 esferas lançadas de uma mesma altura. Verticalmente para o solo. Observe as informações da tabela. Olha as informações da tabela. O número da esfera, o material de cada uma e ainda as velocidades iniciais V1, V2 e V3, que são as velocidades de lançamento para baixo, V1, V2 e V3. São as 3 velocidades iniciais. Ele diz que a esfera de alumínio é a primeira a alcançar o solo, e a de chumbo e a de vidro chegam ao solo simultaneamente. A relação entre V1, V2 e V3 está indicada em... Olha que molezinha! Ele está falando que a esfera de alumínio é a primeira a chegar ao solo. Essa esfera de alumínio é lançada com uma velocidade V2. Poxa vida, se todas elas são lançadas de uma mesma altura e, no caso, no mesmo instante, chega primeiro quem é lançada com maior velocidade. Então eu já garanto a você que a velocidade 2 é a maior de todas. Ele mencionou ainda na questão que as esferas de chumbo e vidro chegam ao solo simultaneamente. Isso significa o quê? Que as velocidades de 1 e 3 são exatamente iguais. Aqui eu já te garanto que a velocidade 1 é igual à velocidade 3. A maior de todas, velocidade 2, 1 e 3 chegando simultaneamente ao chão, eu garanto a você que V1 é igual a V3. Pela nossa questão, eu teria como resposta a letra, deixa-me ver, letra C, perdão, letra, deixa eu ver, letra B, em que ele fala que V1 é igual a V3, que é menor que V2. É essa a resposta da questão, letra B de bola, ok? Vamos à questão de número 34, ainda falando de mecânica, em particular de equilíbrio dos corpos extensos, momento de força. Olha o que ela diz. Um homem de massa igual a 80 kg está em repouso e em equilíbrio sobre uma prancha rígida de 2 metros de comprimento, cuja massa é muito menor que a do homem. Aí ele já te induz a pensar que a massa da prancha é desprezível. Então, nesse caso, você não vai considerar o peso da prancha, correto? A prancha está posicionada horizontalmente sobre 2 apoios A e B, em suas extremidades, e o homem está a 0,2 metros da extremidade apoiada em A. A intensidade da força em newtons que a prancha exerce sobre o apoio A equivale a quanto? O desenho é mais ou menos esse. Uma prancha apoiada em 2 suportes A e B, um homem de massa 80, portanto, peso 800, considerando a aceleração da gravidade igual a 10, peso dele 800 newtons,
a 0,2 metro da extremidade A. Portanto, na questão, a 1,8 metros da extremidade D. Ele pede a intensidade da força em newtons que a prancha exerce sobre o apoio A. Essa força no apoio A seria uma força de contato, portanto seria uma força normal. Repare que a questão está pedindo o valor da força que a prancha exerce no apoio, que pelo princípio da ação e reação é o mesmo, tem o mesmo valor que a força que o apoio exerce na prancha. Ou seja, se eu conseguir isolar a prancha e calcular a normal aqui no ponto A, eu mato a questão. É claramente uma questão de momento de força, equilíbrio de corpos extensos, e que nesse caso eu vou isolar o corpo extenso com todas as forças que atuam sobre ele. Eu tenho aqui, de cara, a normal no apoio A, que é uma força de contato, a normal no apoio B, também uma força de contato, e aqui eu teria uma normal do homem, mas para um sistema em equilíbrio, eu tenho a normal do homem igual ao próprio peso dele, seria o peso de 800 newtons. As distâncias relativas, eu já sei, a distância do peso até o apoio vai valer 1,8 metros e da normal até o apoio, valendo total 2 metros, que é o comprimento da prancha. Repare que eu já estou te induzindo a calcular o momento total sobre essa prancha, dizer que ele é zero, mas que fundamentalmente eu vou escolher este ponto aqui como sendo o meu polo do momento, a minha origem. Portanto, aqui o meu polo do momento ou minha origem. Significa que, apesar de eu ter uma força aplicada nesse ponto, essa força não gera momento. Eu não estou te falando que nesse caso a força vale zero. Não, ela existe, só não gera momento por estar sendo aplicada sobre o polo do momento. Digo que o momento total resultante é igual a zero. Esta é a condição de equilíbrio principal. E se você reparar pela tendência de rotação dessa prancha, você vai ver que em relação ao polo do momento, o peso tende a rotacioná-la no sentido anti-horário, enquanto a normal tende a rotacioná-la no sentido horário. Como não há rotação, porque a prancha se encontra em perfeito equilíbrio, eu posso te dizer que o momento realizado pela normal é igual ao momento do peso. Ou, matematicamente, o momento da normal é igual ao momento do peso. Lembrando que momento é força vezes distância em relação ao normal, que é igual a força vezes distância em relação ao peso. Repare que esta força aqui eu não conheço, é a minha normal em A. A distância é a distância total até o polo do momento, no caso 2. A força que eu estou me referindo agora seria a força peso, que vale 800 newtons, e a distância dessa força até o polo do momento valendo 1,8 metros. Repare que, fazendo aquele cálculo, simplificando, por exemplo, a sua equação aqui, 400 que multiplica 1,8, me dá uma força NA igual a 720 newtons. Com uma força de 720 newtons, basta procurar lá, letra D é marcar e partir para o abraço. Correto? Entendido? Essa questão, um tanto elaborada? Sim, mas uma questão simples de momento, que daria para fazer com calma e vagar. Vamos agora a uma questão que fala de gases perfeitos, que é a questão de número 35 da sua prova. Acompanhe comigo essa questão, por favor. 2 balões idênticos são confeccionados com o mesmo material e apresentam volumes iguais. Então veja bem, 2 balões, balão 1, balão 2, volumes exatamente iguais. As demais informações nós vamos explorar no corpo da questão. As massas de seus respectivos conteúdos, gás hélio e gás metano, também são iguais. Então repare que ele está falando que um balão contém gás hélio e no outro balão gás metano, com massas também exatamente iguais. Continuando,
Quando os balões são soltos, eles alcançam com temperaturas internas idênticas, olha lá, temperaturas idênticas, a mesma altura na atmosfera. Admitindo-se comportamento ideal para os dois gases, a razão entre a pressão no interior do balão contendo hélio e a do balão contendo metano é igual a quanto? Olha só, se aqui a pressão for P1, lá a pressão for P2, ele quer a razão P1 sobre P2, entre essas benditas pressões. Não é uma questão de Pivot-Povetov. Por que não é uma questão de Pivot-Povetov? Porque aqui não está havendo uma transformação gasosa, uma evolução gasosa. Aqui eu estou considerando dois balões distintos com gases também distintos. Então Pivot-Povetov não vai me salvar nessa questão. Se Pivot-Povetov não me salva, quem me salva é PV igual a nRT. Quem vai me salvar nesse caso? Eu vou escrever para cada um PV igual a nRT, fazendo as personalizações das equações. Aqui, repare que ele menciona massa de cada gás. Eu vou aqui então substituir pressão, volume, onde eu tenho número de mols, eu vou colocar massa sobre massa molar. Olha como é que vai ficar. Pressão, P1, que me interessa. Volume, é V mesmo, porque é igual para todo mundo. Número de mols é massa sobre a massa molar, nesse caso, do gás hélio. Massa molar do gás hélio. Por que não escrever M1? Porque a massa é igual para os dois gases. R é a constante universal e T é a temperatura. Guarda, então, esta equação, que é a equação de número 1. Faz a mesma coisa para o segundo gás. Escreva PV igual a nRT e no lugar do número de mols, substitua por massa sobre massa molar. Olha isso aqui, ó, massa sobre a massa molar do CH4, que é o metano. E continua a sua vida, R vezes T, sendo então a segunda equação. Nesse caso, eu quero fazer aparecer a razão P1 sobre P2. Eu vou dividir, então, uma equação pela outra. Olha só, dividir a equação 1 pela equação 2. Seria uma forma de resolver isso aqui. Naturalmente, você tem vários fatores em comum, o que permitiria também você isolar um deles e igualar as duas equações. Eu quero dividir uma pela outra, para quê? Para encontrar de imediato a razão P1 sobre P2. Se eu dividir a equação 1 pela equação 2 membro a membro, vai ficar P1 V sobre P2. V é igual, cuidado agora, massa sobre massa molar do gás hélio vezes R vezes T. E lá, massa sobre massa molar do CH4 vezes R vezes T. Dá para cortar todo mundo nessa equação praticamente, ó. O produto RT, as massas, os volumes, obtendo aqui a razão que você procura. Nesse caso vai ficar P1 sobre P2, que é igual, cuidado, 1 sobre massa molar do hélio. Está com a tabela periódica aí? Pega a tabela periódica e descubra que a massa molar do gás hélio vale 4. Ainda na tabela periódica, quanto vai valer a massa molar do CH4? Vai ser 16. Lembrando, carbono 12, hidrogênio 1, massa molar total 16. Aquela razão, então, efetuada com calma e vagar, P1 sobre P2, vai dar exatamente 4. E 4 você obtém em que questão? Em que item, no caso? No item C de casa. Vamos lá, a última questão, questão de número 38, que fala o seguinte. Ao meu ver, essa questão aqui foi a mais elaborada, um pouco mais difícil de todas as outras que vimos até o momento. Fala de hidrostática, em princípio, princípio de Pascal, prensa hidráulica. Acompanhe comigo. Observe na figura a seguir a representação de uma prensa hidráulica, na qual as forças F1 e F2 atuam respectivamente sobre os êmbolos dos cilindros F1 e 2 no caso. Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido. O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1. Já pode anotar, ó, cilindro 1, cilindro 2.
ele fala que o volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1, cuja altura é o triplo da altura do cilindro 2. Olha só, o 1 tem a altura 3 vezes maior. Na figura ele já deu essa relação, então eu não preciso anotar. Daqui a pouquinho a gente vai ver como que se usa essa relação entre alturas. Acompanha comigo. A razão F2 sobre F1 entre as intensidades das forças quando o sistema está em equilíbrio corresponde a quanto? Olha só, F1 e F2 são as forças que mantêm o sistema em equilíbrio. Ele quer que determinemos a razão F2 sobre F1. É essa a pergunta da questão. Veja bem, essa não é uma questão de prensa hidráulica. Se é uma questão de prensa hidráulica, eu começo pela fórmula da prensa hidráulica, princípio de Pascal, que é força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre a área 2. E olhando nessa equação, eu já vejo razoavelmente o que ele quer. Ele quer a razão F2 sobre F1. Se eu for isolar F2 sobre F1 aqui na equação, basta trocar essas duas grandezas de lugar, ficando A2 sobre A1 é igual a F2 sobre F1. Repare que é essa razão que ele está procurando. Mas quem seriam as áreas 1 e 2? As áreas 1 e 2 seriam as áreas de aplicação da força F. Aqui área 1, lá área 2. Se eu achar a relação entre as áreas 1 e 2, eu mato a minha questão, concorda comigo? Vou explorar essa equação aqui, porque nessa equação ele fala no enunciado, até sobre ela, que o volume 2 é 4 vezes o volume 1. Considerando, por exemplo, cilindros, lembra como que se calcula volume de cilindro? Não é a área da base vezes a altura? Então eu teria o volume 2 como sendo a área 2 vezes a altura 2. Isso é igual a 4 vezes o volume 1, que é a área 1 vezes a altura 1. Olhando para a nossa bendita figura, eu tenho uma relação entre as alturas. Enquanto a altura 2 vale H, a altura 1 vale 3H. Joga esses valores aqui, ó. A altura 2, H, e a altura 1 valendo 3H, como dado na figura. E segue a sua vida normalmente. Área 2 vezes H igual a 4 vezes a área 1 vezes 3H. Posso simplificar a minha equação cortando o nosso H. Eu acabo descobrindo que a área 2 é igual a 12 vezes a área 1. Olha quem está esperando a gente do outro lado, olha lá. Passando a área 1 para cá, eu obtenho a razão área 2 sobre área 1 igual a 12, que é justamente o que me ajuda a matar a questão. Olha lá, olha lá, olha. 12 é F2 sobre F1, e para ficar bonitinho, F2 sobre F1 igual a 12. O que nos dá como resposta a essa questão, letra A.